Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros. Hoje nós falaremos sobre a obra Karl Marx, uma biografia do professor José Paulo Neto. O professor José Paulo Neto, ele é professor aposentado do curso de Serviço Social da UERJ e é um dos maiores nomes das ciências humanas do Brasil. É um professor muito conhecido na área de sociologia, da filosofia. Ele é um ensaísta, tradutor, autor de inúmeras obras, e esse aqui, Karl Marx, uma biografia, é o seu magnus opus, sua obra mais importante, mais completa, maior. É uma felicidade para quem aqui acompanha o campo das ciências humanas brasileiras ter acesso a esse tipo de obra tão grande, tão completa, produzida aqui, no Brasil. Com certeza, o professor José Paulo Neto está entre os marxistas mais importantes do Brasil. Se nós fôssemos fazer uma lista aí dos 10 mais, com certeza estaria o nome dele, do professor Michel Louis, do professor Alisson Leandro Mascaro, etc. Então, assim, uma grata satisfação a chegada desse livro aqui, Karl Marx, uma biografia. Um livro feito pela Boitempo. A Boitempo teve um cuidado muito carinhoso com a obra. A escrita dele, ela tem um tamanho muito adequado. O livro tem muitas fotos. Então, fotos mapas, escritos, certidão de nascimento, pessoas da época, fotos do próprio Marx, fotos das pessoas com as quais Marx se relacionou. Então o livro é muito bem acabado pela editora, que está de parabéns aí. A foto do próprio Marx, a editora teve um cuidado bem meticuloso na confecção dessa obra. Como todo autor que vai tratar de um intelectual, que vai fazer a biografia de um intelectual, ele tem que dividir a sua obra em dois campos, vamos dizer assim, a vida propriamente da pessoa e a obra dela. Não é o primeiro autor que faz isso, Um exemplo, o Stephen Cohen, quando vai fazer a biografia do Nikolai Bukharin, essa aqui, bem surradinha, Bukharin, uma biografia política do Stephen Cohen, uma bela biografia, aliás, os autores têm que tomar essa decisão, de fazer uma mescla, de vida e obra. Então, começando pela vida, o professor José Paulo Neto vai mostrar que o Marx, ele é um filho da classe média alemã, na verdade prussiana, mais especificamente. O pai do Marx era um judeu convertido ao protestantismo, muito provavelmente ateu, um homem de classe média, deu aos seus filhos uma vida de classe média. O Marx deu ao seu pai um carinho muito intenso por toda a sua vida. A relação entre eles era muito próxima, havia uma admiração intelectual, muitos debates muito interessantes. Isso já foi bem diferente da relação do Marx com a mãe, que sempre foi uma relação distante e fria. E o Marx, portanto, ele não era pobre, ele era de classe média. Problemas, vamos dizer assim, do Marx começam a acontecer quando ele amadurece, quando ele começa a trabalhar, e ele é obliterado por toda sorte de perseguição política. O Marx era um estudioso infatigável, ele estudava muito, seguindo aquela linha de Hegel, de totalidade. O Marx não tinha limite para os estudos dele. Marx estudava filosofia, sociologia, direito, antropologia, economia, história, etc, etc. Ele não tinha limite. E então o caminho natural dele seria trabalhar na universidade. Porém, devido a perseguições políticas, ele é impedido de entrar na universidade. Depois disso, ele vai trabalhar para jornais, ele vai trabalhar no jornal Gazeta Renana, e ele é o articulista mais lido, de um dos jornais mais lidos, porém o governo começa a se incomodar. E veja bem que nesse momento ele nem era comunista ainda, Ele veio a se tornar comunista com os desdobramentos de seus estudos. Mas nessa época ele era uma espécie de democrata radical, à la Rousseau. Já sendo um democrata radical, ele já incomodava bastante o governo, que vai perseguir o jornal, que vai censurar o jornal e por fim vai fechar o jornal. Posteriormente o Marx é exilado, e mesmo nos exílios, sucessivos exílios que Marx teve de passar, ele sempre foi perseguido. O governo prussiano continuava caçando, continuava pressionando os outros governos para que eles expulsassem Marx. Isto porque Marx continuava sendo uma personalidade política, ele continuava escrevendo, continuava se intercomunicando com lideranças políticas e, portanto, continuava incomodando os governos burgueses de então. E por conta disso, dessa escolha política do Marx, a vida dele vai ser muito difícil, mas muito difícil mesmo. A esposa de Marx, a Jane Marx, era também uma mulher brilhante, estudada, uma militante, uma mulher que sabia da importância que havia no marido dela. Ela sabia que o marido dela era um ponto muito fora da curva, era um personagem muito diferente do normal, e ela tinha noção disso, então ela fazia o possível para proporcionar os meios para que Marx pudesse desenvolver o seu gênio, o seu talento, a sua influência política. Entretanto, infelizmente, havia muitas consequências de ordem, inclusive, vamos dizer assim, fatal. Na época, a mortalidade infantil era alta, mas devido à carestia, devido à pobreza, decorrente dessas inúmeras perseguições
perseguições que o Marx passou ao longo da vida, de ter sua vida laboral interrompida, obliterada ao longo de toda a sua existência, a pobreza que ele passou contribuiu para o falecimento de seus filhos. Eles passaram muitas dificuldades financeiras, então assim, a vida dos Marx foi uma vida dura e às vezes até cruel. E já falando das dificuldades financeiras, nós já podemos passar por um autor que o professor José Paulo Neto vai detalhar com um pouco mais de cuidado, que é o Friedrich Engels. O Engels foi uma espécie de bênção dentro da família Marx. Isso porque o Engels ele fez uma parceria com o Marx no campo afetivo, né? Eles eram muito amigos, foi no campo intelectual. Marx admirava Engels, né? O Engels é um filósofo de luz própria. Foi uma parceria no campo político, porque eles lutaram juntos pela criação da Internacional Comunista, eles lutaram juntos quando foram se filiar na Liga dos Proscritos, depois Liga dos Justos, depois Liga dos Comunistas. Então eles sempre tiveram uma parceria. A partir do momento que eles se fecharam, né? Eles foram assim amigos, mas amigos mesmo, aquela amizade longeva, duradoura e sólida. E ainda foi uma parceria no campo econômico, porque o Marx, devido a essas perseguições e as dificuldades econômicas que ele atravessou, o Engels contribuía do jeito que podia para a manutenção de Marx e seus familiares, até mesmo depois da morte do Marx. O início, por exemplo, do estudo do Marx sobre economia política foi quando ele teve contato com um artigo que Marx referenciou até o final da vida, que foi o Esboço para a Crítica da Economia Política, escrita pelo Engels. O Engels abriu os olhos do Marx para o campo da economia política, que depois o Marx começou a estudar e aí devorou e aí avançou muito mais do que o próprio Engels. Ele teria tido mais dificuldades se não houvesse tido esse estalo por parte do seu próprio amigo. O Engels conseguia fazer um bom balanço daquilo que ele mesmo representava. Ele dizia, se referindo a si próprio e aos seus colegas, né? Nós éramos homens de talento. Marx era o gênio. Em outro momento ele vai dizer que em relação a Marx ele era segundo violino, né? Que nós, atualizando, nós poderíamos dizer que o Engels era uma espécie de guitarra base, né? E o Marx é guitarra solo. Eu acho que essa visão é muito correta, muito coerente, porque o Engels de fato é um filósofo talentoso, ele tem luz própria, mas aí perto do Marx não tem como, né? Uma espécie de luz que ofusca quase tudo o que está ao seu redor. Porque o Marx era muito diferente. E a biografia vai mostrar, né? Marx passa quase a metade da vida dentro da Biblioteca de Londres estudando infatigavelmente. Marx era implacável consigo mesmo e com os outros estudiosos ao redor, mesmo aqueles que estavam dentro do seu campo político. Ele era até, vamos dizer assim, impenitente, né? Na crítica, ele era implacável e não aliviava para ninguém. Podia ser aliado, podia ser quem fosse, se ele achasse que não estava escrevendo, vamos dizer, de maneira coerente, não era lógico, não tinha embasamento epistemológico. O Marx criticava a pessoa com toda, vamos dizer assim, a acuidade e a dureza necessárias. Naturalmente, também isso no campo pessoal gerava alguns entreveros, vamos dizer assim. E o autor, né, o José Paulo Neto, vai deslindando com toda a maestria, mostrando o crescimento intelectual do Marx, seu estudo, a sua vida. E esse é um aspecto, portanto, da obra. E é um outro aspecto, e esse eu acho mais interessante, que é o aspecto intelectual, propriamente dos escritos do Marx. E aqui, o professor José Paulo Neto, ele faz uma escolha que é muito interessante, porque como Marx escreveu dezenas e dezenas de milhares de páginas, o professor José Paulo Neto, ele poderia, digamos, cair em uma espécie de armadilha do bem, né? Que seria o quê? Acabar se aprofundando em certos aspectos daquilo que o Marx escreveu, ou sobre alienação, ou sobre materialismo histórico, ou sobre materialismo dialético, ou sobre a ideologia, ou sobre a praxis. Ou seja, vários autores, né, trataram desses temas. Por exemplo, o primeiro livro do Leandro Conder foi sobre a alienação. Silvano Mesaros depois tratou desse assunto. Sobre ideologia, nós temos a obra do Terry Eagleton, aqui no Brasil, da Marilena Chauí. Sobre a praxis, nós temos o belíssimo livro do professor Adolfo Sanches Vaz, A Filosofia da Praxis. Ou seja, ele poderia se perder, né, se aprofundando demasiadamente em cada tema, que é muito rico, que permite muitos desdobramentos. Porém, o professor José Paulo Neto não cai nessas, digamos, armadilhas confortáveis. Ele faz balanços muito justos, muito corretos, muito razoáveis de cada escrito do Marx, sem se aprofundar demasiadamente em cada um, para que o livro não tenha um tamanho descomunal. Então, desde os escritos da universidade, o professor José Paulo Neto vai mostrando o avanço do Marx, o avanço de conhecimento, a forma como ele ia tratando, aquilo que, vamos dizer assim, perdurou, aquilo que ele conseguiu desdobrar, aquilo que o próprio Marx reviu, aquilo que, vamos dizer assim, se mantém, né, válido, correto, assim, justo até os dias de hoje, aquilo que acabou se tornando anacrônico, aquilo que já não era tão razoável. Ou seja, o professor vai fazendo um balanço, uma espécie de sínteses muito corretas, muito razoáveis ao longo de toda a vida intelectual do Marx. Eu acho que esse é o ponto forte, vamos dizer, da biografia, mas não porque a parte da vida seja nem tão bem escrita, mas não, é porque a parte intelectual, para mim, me interessa mais. O professor José Paulo Neto, ele tinha que tomar uma decisão quando escreveu esse livro, que era para qual público? É para um leigo ou é para um erudito?
ou é para um meio termo, ou é vou dizer, mais próximo àquele que está iniciando no estudo do materialismo histórico e dialético, ou é para aquele que já é pelo menos uma pessoa que tem um conhecimento mais aprofundado, que leu alguns livros. Ou seja, é uma decisão, que não é uma decisão certa ou errada. Ele tinha que fazer uma escolha. E eu vejo assim que se fosse, digamos, de 0 a 100, né? 0 o completo leigo e 100 o acadêmico mais erudito a respeito da obra do Marx, eu acho que ele colocou ali mais ou menos no ponto 25. Ou seja, ele foi mais próximo àquela pessoa que está iniciando os estudos sobre o materialismo histórico e dialético, né? Então, assim, o completo leigo pegar essa obra, ele vai ter alguma dificuldade? Vai. Se você perguntar para a pessoa o que é uma categoria filosófica, a pessoa começar um opa, eu acho que vai poder ler esse livro, vai conseguir, mas não vai aprender tudo aquilo que o livro tinha para oferecer. Então, se a pessoa está começando mesmo do 0, eu acho que é melhor, talvez, começar assistindo algumas palestras na própria Boitempo, o site da Boitempo, que é a editora aqui do livro, cujo canal eu deixarei aqui nos comentários. Ela tem inúmeras palestras, inúmeros cursos, dentre os quais o próprio professor José Paulo Neto ministra alguns. Então eu recomendo que assista alguma coisa para depois chegar na obra. E depois de passar pela obra e outras, vá aos originais. Existe uma divergência dentro do campo da filosofia. Algumas pessoas acham que é melhor começar a ir direto ao autor original e depois ir aos comentaristas e para ver se você concorda ou não. Eu penso que não é o melhor caminho. Eu acho muito interessante quando um autor comentarista, ele pelo menos contextualiza o debate, ele já aponta as partes mais importantes, já destaca algumas coisas para você se atentar. Isto porque, naturalmente, existe o texto e o contexto. O Marx, por exemplo, ele pressupõe um leitor erudito do lado de lá, né? Ele pressupõe um leitor que seja cônscio do mundo intelectual da época dele. Então, por exemplo, para o Marx seria absolutamente risível precisar explicar quem é Hegel. E quem é da área de filosofia hoje, Hegel não é só um autor. Hegel é uma espécie de monumento. Porém, quem não é do campo da filosofia provavelmente nem conhece quem é Hegel. Onde o leitor de hoje que vai para ler Marx, como é que ele vai se enquadrar com isso? Como é que ele vai perder as categorias que são hegelianas, com as quais o Marx faz o Aufheben, né? Ele supra-assume essas categorias, ele avança, ele supera o Hegel, se utilizando das próprias categorias hegelianas. Se o leitor não tem um mínimo conhecimento prévio, ele pode acabar patinando. Então, assim, eu penso que um livro como esse contribui enormemente para que você consiga depois chegar no escrito original e aí sim aprender aquilo que ele tem de mais, vamos dizer, importante, aquilo que ele tem de mais relevante. Isso não implica dizer, naturalmente, que você vai concordar com tudo que os comentaristas disseram. Longe disso, você vai discordar, vai concordar, vai evidenciar mais partes, algumas ideias que são hora do autor principal, hora do comentarista, você vai concordar ou não. Isso é normal, mas ele já te ajuda, ele já te dá, vamos dizer assim, um primeiro passo, já te dá um empurrão. Isso não vale só para o Marx, não. Se você vai ler um Descartes, se você vai ler um Aristóteles, se você vai ler um São Tomás de Aquino, eu acho que é sempre importante você passar por um comentarista. Ele vai te ajudar, ele vai te dar, vamos dizer assim, a mão para você atravessar a rua. Depois você vai sozinho, depois você vai aprendendo. Outro aspecto que eu gostaria de destacar nessa obra é o seguinte: essa é uma obra de mais de 800 páginas e mais de 200 páginas são de notas. Quem é do campo da filosofia sabe que as notas são um aspecto muito importante, mas muito importante mesmo dentro da área da filosofia. Para dar um exemplo paradigmático, o Jean-Paul Sartre, né? Se você ler um livro do Sartre, você vai ver que muitas vezes as notas dele são mais importantes do que aquilo que está no corpo principal. Porém, quem não é do campo da filosofia, às vezes tem uma dificuldade com esse aspecto, porque na filosofia você não segue um caminho linear. Você sempre desenvolve uma ideia, mas você vê as contradições, você vê outros caminhos possíveis, você vê antinomias, ou seja, você tem um campo que você, a todo momento, né, dialeticamente, você tem que contemplar lados que não são exatamente aquele desdobramento da ideia original sua. Você não consegue seguir em linha reta, né? Você precisa das notas. Entretanto, a quantidade de notas aqui desse livro, ela é muito abundante, né? São mais de 200 páginas de notas. De modo que quando eu fiz a leitura, eu não ficava segurando só a página aqui que eu estava lendo do livro. Eu tinha que a todo momento já deixar minha mão assim dividida para ficar, né, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então, assim, o próprio autor, né, destaca que a quantidade de notas, ela é um respeito com o leitor e, de fato, ele embasa muito o que está escrevendo, né? O professor José Paulo Neto não escreve de maneira aleatória. Todo momento ele se embasa, a todo momento ele está refletindo, acompanhado de outros autores, não vem assim do nada, não é a partir da cabeça dele que ele está inventando aquilo, mas ao fazê-lo, isso gera, vamos dizer assim, isso engendra dificuldades, porque, de fato, a quantidade de notas é muito grande e isso gera um arrasto, né? Gera uma dificuldade na leitura. Para quem não é da área de filosofia, eu acho que vai ter um certo atrito. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar é que quando você vai ler, por exemplo, uma dissertação, uma tese, um artigo, o tipo de citação é uma citação acadêmica. É o seguinte, quando você vai citar um autor, você abre parênteses, cita o sobrenome do autor, ano da obra e a página.
página. Essa também foi a decisão da Boitempo, porque se imagina que já são muitas notas, e isso acontece muito em livros quando você cita a nota na própria página, né? Que você não vai lá em outra página lá atrás, você lê na própria página. Mas como aqui a quantidade de notas já é grande e de referências é descomunal, a editora achou por bem vinculá-las da maneira, vamos dizer assim, acadêmica. Porém, imagina que você está lendo um corpo, está aqui no momento, você vai lá ler a nota, lá em outra página, você já está na segunda parte. Aí ali, na nota, o autor vai e se refere a um autor. Quando você quer ver qual é esse livro desse autor, né, você já está no terceiro campo do livro. Eu achei assim demais. Eu penso que pelo menos nas notas, o nome do livro deveria estar nas referências. Eu deveria citar o sobrenome, o nome do livro, o ano e a página. Eu particularmente senti falta. Agora, eu entendo a decisão da editora também, porque é difícil, né? Senão você ficaria de certa maneira incoerente, né? Teria na nota e não teria no corpo principal. E se fosse para fazer no próprio corpo principal ou em cada página, teria facilmente um livro com 1000 e tantas páginas. Então, para fazer um resumo, esse é um livro justo, é um livro correto, é um livro muito bem embasado sobre Marx, sua vida, sua obra, um livro com a diagramação muito bem feita aqui pela editora. Eu vou fazer um resumo aqui que pode dizer a forma como esse livro se enquadra. O livro do professor José Paulo Neto, ele não é brilhante. Ele escolheu uma espécie de caminho do meio. Ele vai embasando seus escritos e mesmo quando ele percebe que tem alguma opinião mais divergente ou quando ele acha que saiu um pouquinho fora da casinha, ele mostra, outro autor pensa de tal maneira. Então ele é muito cuidadoso. Então quando eu faço os fichamentos, né, quando eu estou lendo, os fichamentos têm fins diversos, né, mas o fichamento que ia para o blog, ele ficou com incríveis 94 páginas. 94 páginas. É lógico que isso não pode virar postagens, porque ficaria com um tamanho excessivo, né? Eu ia até não postar nada, depois falei, não, eu vou lutar aqui. Aí consegui cortar um monte de citações que tinham qualidade basicamente similar às que lá ficaram, né? Então, assim, eu fui até, de certa maneira, injusto com alguns escritos que são muitos trechos interessantes, justos, corretos e razoáveis. A escrita não é brilhante, mas é uma boa escrita. Uma escrita muito coerente, muito justa com o autor, ao qual ele faz menção, ao autor que ele estuda, que é o Marx. Outra coisa, o professor José Paulo Neto, ele está muito longe de fazer qualquer tipo de hagiografia a respeito do Marx. Aquilo que ele não concorda, aquilo que são defeitos, problemas, aquilo que o Marx não consegue resolver, ele deslinda sem problema nenhum. Ele não está ali para mitificar a figura do Marx, ao contrário, para mostrar que foi uma personalidade complexa, um grande estudioso, tinha uma mente brilhante, mas também tinha contradições, também tinha dificuldades. Ele não era um ser de outro mundo. Ao contrário, ele era um gênio desse mundo aqui, desse mundo concreto, desse mundo real. Bem, naturalmente, essa foi apenas a minha singela opinião sobre a obra do professor José Paulo Neto chamada Karl Marx, uma biografia. Eu gostaria de saber de você. Você conhece esse livro do professor? Você concordou com a visão que eu ministrei aqui? Você já leu outros livros do professor que eu gostaria de comentar e dizer o que achou, o que pensou? Já foi aluno do professor? Comentem à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, fiquem bem, até a próxima. Beijo no coração, tchau, tchau.